Olá, estamos começando o Campo Aberto de hoje. Nesse programa vamos falar sobre os desafios da pecuária brasileira. A pecuária brasileira cresceu 13% em 2017. No Brasil nós temos pouco mais de 219 milhões de cabeças de gado. Nós abatemos por ano por volta de 40 milhões, que gera aí um total de 10 milhões de toneladas de carne. Desse abate, 44% são fêmeas e 56% são machos. 21% desse total é exportado e 79% fica aqui no mercado interno. A exportação de gado em pé, que é o nome para a modalidade de venda de animais vivos, em 2017 foi de 460 mil cabeças, representando aí um volume de 800 milhões de reais, um crescimento de 42% em relação a 2016. Para 2018 é esperado um crescimento aí de 30%. Para esmiuçar esse importante setor do agronegócio, eu convidei um especialista nessa área. Campo Aberto está no ar. O meu entrevistado de hoje é o José Carlos Ribeiro, ele é consultor da Boi Saúde Pecuária Inteligente. José Carlos, muito obrigado por aceitar o convite aqui de participar do Campo Aberto. Obrigado, Cláudio, é um prazer estar aqui e parabéns pelo seu programa. Obrigado. José Carlos, o que está faltando para a pecuária brasileira ser ainda melhor e maior? Quais são os desafios, na sua opinião? A gente está no caminho certo, né? 2017 mostrou isso, esse crescimento aí foi fantástico, colocou a agropecuária também como um destaque, porque a gente percebeu que em 2017 o PIB ele fechou positivo por conta do crescimento agropecuário, 13% de crescimento. Se a gente pegar o comércio, a indústria fechou no negativo, né? Então, a agropecuária foi uma locomotiva aí e fez o Brasil manter esse crescimento, mesmo que pouquinho, né? Agora é o seguinte, Cláudio, a gente pergunta, quais os desafios atuais? Porque quando você tem um crescimento de 13%, o ano seguinte você tem que ter mais crescimento. Pois é. Então, você tem que crescer além dos 13% para você ter expressão. Superar um número bom é complicado. Superar um número bom. A gente percebe, Cláudio, que com conhecimento, com tecnologia, que é o que está acontecendo no campo hoje, a tecnologia está chegando nas propriedades, a gente está conseguindo esse número. E importante, viu, Cláudio, a gente está conseguindo esse crescimento sem hoje, mantendo a preservação do meio ambiente, que é de extrema importância, é o que a população quer, é o que o consumidor quer e é o que o produtor rural quer. Eu tive, inclusive, um evento há uns tempos atrás e ali no evento eu provoquei as pessoas perguntando assim, puxe na memória, você conhece alguém, um conhecido, um amigo, um vizinho, alguém da sua família que já teve um sítio, uma fazenda, uma chácara, que já trabalhou com gado, que já plantou grãos? E assim, foi unânime. Não teve uma pessoa que não falou realmente, meu avô mexeu com gado, meu tio tinha uma fazenda, meu tio tinha um sítio. Então a gente percebe que as raízes do Brasil, elas estão ali na zona rural. O agronegócio e a agropecuária nossa é muito forte. Eu tenho um número aqui, Cláudio, que nós temos condições tão favoráveis em clima, a gente tem a maioria do nosso território é clima tropical o ano todo, são terras cultiváveis e boas terras o ano todo para a agropecuária. Se a gente pegar o nosso vizinho Argentina, boa parte do território durante o ano cai neve, fica inviável, ou às vezes a custo muito alto, né? A gente pega no Brasil também, você tem uma extensão de terra muito grande, extensão de terra cultivável muito grande para a agropecuária, as pastagens para a agropecuária. E isso, Cláudio, faz com que a gente tenha hoje o menor custo de arroba produzido no mundo. O menor custo. Em nenhum lugar do mundo consegue se produzir carne com tanta qualidade e a custo tão baixo como no Brasil. Olha o número, Cláudio. Na Europa, o custo de um animal dia, colocando todas as fases, cria, recria, engorda, o custo de um bovino dia é em torno de $2. Um bovino dia. Nos Estados Unidos, esse custo é $1. No Brasil, é 50 centavos, half dollar. É uma diferença muito grande. Muito grande. 50 centavos animal dia para você ter uma bovinocultura, para você ter um animal de boa qualidade. Então, Cláudio, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as exportações, isso faz a gente ter uma competitividade muito grande no mercado internacional. E a nossa agropecuária ela vem crescendo também por conta desses números. A gente ter essa raiz no agronegócio, a gente ter essa raiz no campo e também a gente ter condições muito favoráveis aqui.
Tecnologia, Cláudio, está chegando no campo, a gente percebe isso. Tem conhecimento, tem tecnologia. Se a gente pegar a agropecuária dos anos 70, dos anos 80, a gente tinha ali o animal em regime de pasto, pasto que muitas vezes era nativo daquela área, não era uma pastagem que ele cultivava, uma pastagem resistente a período seco, resistente a cigarrinha. A gente tinha um período que o animal ficava naquela pastagem muito grande, ficava-se ali 5 até 6 anos para o animal chegar no ponto de abate. Então era uma pecuária que hoje, com a mesma área, naquela época se produzia um animal, hoje com a mesma área se produz 3. O pessoal não cuidava de pasto, né? Era a coisa e ia até rapar. Hoje não, a reforma de pasto ela tem que ser tratada como uma cultura. Sim, uma grande prioridade, inclusive, porque sabe que aquela alimentação, além de ter um animal com boa qualidade, ainda baixa o custo. Porque se você não tem pastagem e você vai comprar grãos, teu custo aumenta. Não que os grãos não sejam uma boa estratégia, pode ser, mas unindo os dois, você tem uma carne de qualidade a um custo melhor. Outra coisa, viu, Cláudio? A gente percebia que na pecuária dos anos 70, 80, chegava no período de seca, por você não ter pasto, o gado perdia peso, ficava aquele efeito sanfona, né? Ganhava peso nas águas. E a retomada já é muito mais difícil e complicado, o animal sofre muito, né? Demais. Às vezes o que ganhava nas águas, perdia na seca. Se a gente pegar a pecuária de hoje, Cláudio, entra o período de seca, a gente tem sal proteinado, a gente tem ração, nós temos muitos recursos e também se preserva uma parte da pastagem para o período da seca. Então você mantém um animal com ganho de peso no período da seca e talvez assim no pior dos cenários um animal que empata ali no período da seca e ganha peso no período das águas. Isso avançou muito a agropecuária brasileira. Agora, uma dúvida aqui, o gado brasileiro hoje, principalmente, ele é mais extensivo ou ele está confinado? A maioria é extensivo, viu, Cláudio? A grande maioria é extensivo. E não é um retrocesso, Cláudio, se a gente parar para pensar, porque você tem qualidade e você tem bom preço. É claro que nós temos que pensar na questão ambiental. Hoje nós temos que aumentar a produção, aumentar a nossa agropecuária, superar esse número de 2017 sem derrubar mais nenhuma árvore. Chega, nossas florestas têm que estar preservadas. Inclusive tem os programas, né, de integração lavoura, pecuária e floresta e tem dado muito certo, não tem? Muito certo. Cláudio, tem tantas alternativas hoje para você produzir mais nas mesmas áreas. Esse movimento que veio da década de 70, 80 e pega os dias de hoje, que mostra que você produzia um animal, no mesmo espaço hoje você produz 3, dá para se tornar 4, 5, 6, mantendo a qualidade. Então nós vamos abastecer a população mundial, a nossa agropecuária vai crescer e não vai precisar de tanto espaço de terra. Uma estratégia hoje, Cláudio, bacana que está acontecendo, é que você tem as 2 primeiras fases, cria e recria em regime de pasto, e você faz a terminação, o acabamento do animal em um confinamento. Muitas vezes o confinamento a pasto. Então você aproveita a sua pastagem, você coloca ali um coxo com grãos, você acelera o ganho de peso do animal, você consegue planejar, eu preciso que esse animal ele esteja a ponto de abate quando? Qual a melhor época, né, do ano? Uma época assim que não tenha tanta oferta de carne bovina no mercado, e aí você consegue melhores preços. Então com isso, Cláudio, a gente consegue aumentar a produção aí, saltar essa produção aí para os próximos anos tranquilamente. Bom, a gente tem tudo isso sob controle da porteira para dentro, né? Porém, a coisa começa a complicar quando a gente vai lidar com o nosso cliente externo. E é justamente aí que o bicho pega, se a gente não tiver total controle de como esse trabalho é feito aqui em nossas plantas frigoríficas, nas nossas indústrias de manipulação, enfim. A gente vai falar sobre isso, o quanto isso e como isso pode complicar a vida do pecuarista brasileiro no próximo bloco. Até já!